Olá pessoal, tudo bem? Vamos pedir licença para fazer a nossa prece, para que a gente possa ir melhorando a nossa sintonia e assim a gente aproveita melhor a nossa reflexão e todo o benefício que vem através do nosso passe, né? Então, que Deus, nosso Pai, misericordioso, de infinita bondade, tenha misericórdia das nossas fraquezas, para que no momento das nossas quedas, né, a gente possa se levantar com mais força, com determinação de praticar o Evangelho de Jesus. Que nosso irmão, nosso mestre, seja sempre a nossa inspiração do caminho a percorrer, colocando em prática os seus ensinamentos, para que a gente possa ser feliz. Que assim seja, graças a Deus. A nossa preleção de hoje os itens que estão aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Bem-aventurados, os mansos e pacíficos, que são duas bem-aventuranças, que certa vez no Sermão da Montanha, Jesus trouxe ali 8 diretrizes, né? Que são os caminhos que a gente precisa percorrer para que a gente possa conquistar, né, a condição de um espírito feliz, porque ventura é uma condição de felicidade do espírito, e só através da prática dos ensinamentos de Jesus, colocando, né, praticando a lei de amor e caridade, a gente possa ser feliz. E os itens hoje que nós vamos focar na nossa leitura são de 1 a 5, que o Kardec deu o subtítulo Injúrias e Violências, que é contrário, né, aos mansos e pacíficos, né? Então, nós vamos fazer uma reflexão, os contrapontos do qual a gente possa ser feliz e daqueles que a gente pode aí amargar consequências dolorosas se a gente não colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, aqui no item 1, no capítulo 5, versículo 4 do Evangelho de Mateus, está escrito assim, Mateus narra para a gente que está escrito assim, que Jesus disse assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Vamos entender aqui os mansos não naquele sentido pejorativo de ser uma pessoa fraca, né? Mas é no sentido de ser uma pessoa muito forte, muito corajosa, porque o manso é aquela pessoa que ele tem o autocontrole, o equilíbrio, ele age com paciência, com compreensão, com bondade, né? E para possuir a terra, né, que os mansos possuíram a terra nesse sentido, é porque na época de Jesus, as pessoas que se achavam fortes, elas conquistavam as coisas de qualquer forma, passando por cima de todas as pessoas, né, principalmente daqueles que eles tinham como mais fracos. E aí Jesus promete a terra prometida, mas Jesus não estava falando da terra propriamente dita, mas era o que a gente conseguir compreender. Então Jesus estava falando que a partir daquele momento as coisas precisavam mudar, a gente tinha que tirar dentro da gente qualquer violência e ter a brandura, né, a bondade dentro dos nossos corações. Por outro lado, precisamos também levar essa reflexão para a transição planetária, que se a gente não acompanhar essa transição onde o nosso planeta segue aí, né, cumprindo a lei, né, do progresso, através da mudança de cada um dos seus habitantes, é bem possível que a gente não tenha oportunidade de, mais uma vez, reencarnarmos aqui para trabalhar a nossa reforma íntima, para a gente ir se modificando a cada aprendizado aqui nessa grande escola, né? Então, a gente precisa mudar dentro da gente para a gente ter a oportunidade de reencarnar aqui mais uma vez. Mas Jesus vem para falar das coisas espirituais. Então, a terra prometida aqui, que Jesus nos promete, é o reino de Deus. A partir do momento em que a gente cumpre a lei de amor e caridade, essa lei, né, a lei divina em toda a sua essência e toda a sua pureza, nós iremos possuir a terra. Nós seremos bem-aventurados, espíritos felizes. E no item 2, que também é uma outra bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, dependendo da tradução, porque serão chamados filhos de Deus, é que Deus, para reconhecer nós
como seus filhos, nós precisamos tirar qualquer mal, qualquer violência de dentro da gente. Deus não quer que nós, seus filhos, estejamos sempre em conflitos um com o outro. Não, né? Deus quer que a gente sejamos pacíficos, e onde tiver qualquer violência, que a gente tente apaziguar, pacificar aquilo ali. E lá na época de Jesus, principalmente ali no contexto em que ele estava inserido, né? Os pais eram que determinavam todo o caminho dos filhos, e os filhos obedeciam, com muita obediência, acatavam aquilo e seguiam, né? Se a gente lembrar, a forma em que a gente olha para os nossos pais hoje, principalmente os mais novos, para os seus pais, e o que nossos pais, nossos avós olhavam para os pais deles eram diferentes, eles eram mais obedientes, embora as coisas hoje estejam muito frouxas, mas todo filho deve respeito e obediência a seu pai. E nesse caso aqui, Deus condena, né, qualquer tipo de violência, né? Ele quer a pacificação, ele quer a união. Então aqui, pacífico não é aquele que tem uma postura omissa, de passividade, assim, de ai, tudo bem, aconteceu. Não é isso. É daquela pessoa que tem uma atitude ativa, que trabalha com humildade, que ela trabalha de uma forma ativa, promovendo a paz, a harmonia, o perdão, visa a reconciliação, a concórdia, sem qualquer movimento, sem qualquer recorrer a qualquer ato de violência ou de agressão ao seu semelhante. Então é nesse sentido. E no item 3, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 a 22, Mateus narra assim pra gente: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação e o fogo do inferno. São palavras duras, chocantes, mas que a gente precisa levar um chacoalho para parar um pouquinho e pensar. Por isso que Jesus já usava essas palavras, né, para dar uma chacoalhada, né, para a gente temer determinadas coisas, né. Então aqui o Kardec vai comentar essa passagem e ele fala o seguinte para a gente. Ele fala: por essa máxima Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência, ele condenou qualquer ato de violência, até mesmo toda a expressão de descortês para com o nosso semelhante. Lá na antiguidade, os hebreus eles tinham uma expressão de falar raca, cuspindo, que era para dizer que desprezava, né, aquelas pessoas. E se disseis, és louco, ele ameaça com fogo do inferno. E ele coloca aqui também, né? É evidente que a gente precisa observar a circunstância a circunstância da intenção pela qual nós falamos ou fizemos qualquer coisa. Se saiu sem pensar, tem abranda um pouco a nossa falta perante a lei de Deus. Mas se é uma coisa pensada, ofensiva, com o intuito de ofender alguém, ele fala que merecerão fogo do inferno, ou seja, nós iremos ter aí encarnações e nós vamos sofrer consequências duras perante a lei de Deus, pelas ofensas que por nossa intenção nós fizemos ao nosso semelhante, com a intenção realmente de causar nele ali um sentimento que não fosse bom para ele, que é contrário à lei de amor e de caridade, né? E ele fala assim, que por essas palavras ofensivas, né, que exprime qualquer sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que é a lei que vai regular as nossas relações entre os seres humanos, mantendo ali a união e a concórdia, né, é um atentado à benevolência recíproca entre nós, né, toda a humanidade, a fraternidade, né.
E ele fala assim, que o ódio e a animosidade, por fim, são contrários a essa lei, que a gente precisa trabalhar dentro da gente esse tipo de sentimento, que hoje está tão explícito aí em tantas as coisas, então que a gente possa olhar para dentro da gente, qual o sentimento que é provocado na gente com pessoas, com situações que a gente discorda, para a gente lembrar desses ensinamentos e tentar colocar em prática essa lei, né? Tirando ali do nosso caminho, de dentro da gente, qualquer sentimento de orgulho e de egoísmo, da gente só queira ter vantagem, esteja por cima dos outros. Que ele fala também que quando essa lei de amor e de caridade for praticada, né, aquele que se acha forte, ele não mais vai conquistar as suas coisas ali oprimindo, em prejuízo daqueles que são mansos, daqueles que são pacíficos, né? Mas que irá ter um por os outros um sentimento recíproco de amor e de caridade, que é o que vai fazer, né, pelo qual sejamos conhecidos como filhos de Deus, através dessa nova postura nossa, de trabalhar dentro da gente todos os sentimentos de inferioridade que nós temos, qualquer mal do nosso coração, e fazer ao outro aquela máxima que Jesus nos orienta, para a gente fazer ao outro aquilo que a gente deseja que faça para a gente. Não é deixar de fazer o bem, mas a gente não é deixar de fazer o mal, desculpa. É preciso que a gente faça o bem, é preciso que a gente trabalhe ativamente, constantemente, prestando atenção nos nossos sentimentos, no nosso pensamento em relação às pessoas, para não causar a ela nenhum tipo de prejuízo que seja contra essa lei. Se nós quisermos sermos vistos e aceitos por Deus como seus filhos, nós precisamos praticar essa lei em toda a sua pureza. Essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos fazer as nossas vibrações. Então, unindo os nossos pensamentos em forma de vibração, vamos desejar, Pai, que essa vontade de acolhimento, de perdão, de união, que acabe a guerra, que cesse toda a violência e mal dos nossos corações, chegue a todos e seja tocado por nós, por não querer o mal para ninguém. Então a gente vibra para que exista a misericórdia em nossos corações, o amor recíproco em todos nós, que tudo que for possível fazer dentro da lei só por aqueles que sofrem as consequências de todas as violências desse mundo, que seja feita. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, pelo Centro Espírita da Consolação. O desejo é que cada um cresça e receba ali toda a força necessária à sua caminhada. Pedimos a Ti, Pai, as Tuas vibrações, que possamos receber essas vibrações, sejamos tocados por ela, para que nossos corações estejam abertos a receber, a entender qualquer um conforme a sua dor, mas que a gente queira sempre o bem para todos eles, assim como a gente quer para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos receber o nosso passo, a fortalecer o nosso espírito. Graças a Deus, vamos pensar também naquela pessoa, onde quer que ela esteja, que esse benefício chegue até ela. Graças a Deus, encerramos com o desejo de que a gente possa refletir, né, sobre as lições do Evangelho, que a gente tenha força de colocar em prática. E a gente se despede com alegria e com gratidão e com desejo, se o Senhor permitir, a gente possa se encontrar mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus.